No episódio de hoje tem Minima e Weecrypt levando internet via DePIN, a governança de 2 tokens da M0, a Uniswap oferecendo subdomínios no ENS e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente volta a falar do DePIN, que são as infraestruturas, as redes de infraestrutura física descentralizada, da sigla em inglês Decentralized Physical Infrastructure Networks. E essa notícia é a Minima, que é uma blockchain focada nesse segmento de DePIN, anunciando a sua parceria com a Weecrypt, que é uma rede de Wi-Fi inteligente, e nessa parceria eles anunciam aí a combinação dessas infraestruturas para oferecer acesso à internet mais barato para todo mundo. A Weecrypt, ela permite que usuários tenham alguma receita, né, ao compartilhar os seus hotspots de rede, de Wi-Fi. Né? Quando você tem um celular conectado na rede 4G ou 5G, você pode abrir o seu hotspot, né, e conectar outros aparelhos. E fazendo isso com a Weecrypt, esses usuários cadastrados, eles, através da Weecrypt, recebem uma remuneração em token. E aí, agora, a Weecrypt está fazendo esse processo usando a blockchain da Minima, né, nos seus roteadores Wi-Fi, que estão sendo disponibilizados, né, aqui no Reino Unido no começo, né, para oferecer acesso aos usuários da rede Minima. E aí, através dessa execução dos nós da rede Minima nos roteadores da Weecrypt, cada roteador se torna aí um nó ativo, né, da rede, descentralizando ainda mais essa infraestrutura e tornando essa infraestrutura mais segura. Né? Toda vez que a gente descentraliza, a gente reduz aquele ponto singular de falha. Né? Os usuários desses roteadores vão poder participar na blockchain, fazendo o processamento das transações como produtores de bloco, né? E isso, obviamente, cria aquele efeito do incentivo coordenado que é comum nas blockchains. E essa colaboração aí, a ideia é que as duas redes consigam, né, a rede física do Weecrypt e a rede de blockchain da Minima interagindo, consigam ampliar o acesso, como você tem uma combinação de incentivos aí econômicos, né, entre os participantes da rede. Você também tem um potencial de ganho do ponto de vista financeiro por compartilhar essa infraestrutura, mas também o preço que é praticado para quem consome essa infraestrutura também é menor. E aí você tem um efeito de rede, né, cada vez mais positivo. As duas empresas têm duas citações aqui, né, na nota. Eu vou falar aqui do Hugo Feiler, que é o cofundador e o CEO da Minima. Ele diz o seguinte: ao integrar as capacidades completamente descentralizadas da blockchain da Minima com a infraestrutura de Wi-Fi, né, da rede de Wi-Fi da Weecrypt, a gente está reconfigurando como os serviços digitais são entregues e consumidos. Essa colaboração vai fazer a internet ser muito mais acessível, mais barata, mais segura para todo mundo, e descentralizando essa infraestrutura necessária para oferecer essa conectividade, a gente consegue distribuir com essa abordagem, né, uma confiança maior nessa infraestrutura descentralizada, levando a um custo menor para quem oferece e para quem usa. Fecha aspas. E aí, de acordo com eu vou errar o nome aqui, Ugochukwu Aronu, que é o CEO da Weecrypt, ele diz o seguinte: na nossa missão, que sempre foi de democratizar o acesso à internet e empoderar os nossos usuários, essa parceria com a Minima estende essa visão e traz uma nova dimensão de segurança, descentralização e participação da comunidade na nossa rede. Essa colaboração não é só sobre
oferecer acesso à internet e também é redefinir como a própria infraestrutura da conectividade online acontece, fecha aspas. Eu vou dizer que eu estou ficando cada vez mais interessado em DePIN, né? E tô vendo cada vez mais atividade nesse setor e eu acho que a gente vai começar a ter alguns casos de uso bastante reais e entender como é que isso começa a entrar, né, e começar a ser embutido no nosso dia a dia vai ser bastante interessante. E esse parece ser um caso de uso para adoção de blockchain bastante interessante e parece fazer sentido porque são infraestruturas de dados conectadas com infraestruturas físicas e isso faz com que as coisas combinadas tragam mais benefícios para os usuários. A gente já comentou aqui sobre algumas questões, alguns desafios, né, nas diferentes estruturas de governança das chamadas DAOs, as organizações autônomas descentralizadas. E esse drop aqui é o anúncio da M0, que é o projeto de stablecoin do Luca Prosperi, né, que é um antigo contribuinte da MakerDAO, já teve aqui no podcast, é amigo aqui do pod, e esse artigo ele foi escrito pelo Gregory DePisco, que é um dos cofundadores da M0 junto com o Luca, e está liderando aí a arquitetura do protocolo M0, né? E aí é interessante porque o argumento, né, dessa discussão é que as DAOs não costumam funcionar e a solução que a M0 trouxe, né, e está implementando é uma solução bastante interessante porque tem 2 tokens, não um token só, são 2 tokens. Então, enquanto a gente vê que a maioria dos protocolos de DeFi colocam esses mecanismos de governança, eles não conseguem descentralizar, né, essas questões. Então, o jeito que a M0 achou foi com esse que eles chamam aí de Two Token Governor, ou TTG. Não é uma governança genérica, segundo o artigo aqui, né, e foca em dois contextos, né, de utilidade em relação aos tokens. O primeiro token é chamado de Power, que é o token de gestão, e o outro token é Zero, que é o que eles chamam de token guardião. E eles operam num processo de épocas, né, epochs, e alternam os períodos de transferência e votação. Quem tem o token Power, que é o token de gestão, é incentivado pelo protocolo a ganhar os tokens guardiões, os tokens chamados Zero, enquanto quem tem os tokens guardiões recebem taxas geradas no sistema. Então, eles criam aí 2 camadas de incentivo, né? Esse modelo tem 3 tipos de proposta. Tem a proposta padrão, uma proposta de gestão, do token de gestão, e tem uma proposta do token guardião. E essas opções aí oferecem uma certa flexibilidade, né, e permitem os participantes da governança votarem aí em características até bastante avançadas em relação ao protocolo, né? Um dos fatores que muitas das DAOs sofrem é a inatividade de quem tem o token de governança. No caso aqui do TTG, eles estão oferecendo um mecanismo que desincentiva, né, você não participar, ou seja, ele cria um incentivo para a participação, melhor dizendo, que é a progressiva diluição, né, desses holders do token Power que se abstiverem de votar. Então, se você tem um token Power e você não votar, você vai ser punido, vai tomar um slash aí na sua porcentagem, né, de token, do token Power. E também, diferente de outros mecanismos, não tem muita delegação, né, nesse protocolo. A proposta aqui é que eles vão permitir que você faça a delegação para votação, né, mas a remuneração vai para os delegados. Então, se você participar fazendo a delegação do seu token, você não ganha essa remuneração, né? E numa arquitetura para tentar prevenir corrupção, tem uma segunda camada nesse token guardião aí, que é a habilidade
de atuar como um reset. Esse é um mecanismo aí que garante que quem se beneficia primariamente do sistema realmente vai participar da governança, né? Então, aqueles riscos de você ter uma whale limpando o caixa é bastante resumido. Então, interessante. Esse é uma progressão bacana. Vamos ver quando esses tokens forem para o ar, como é que isso vai funcionar. Mas eu acho que é uma tentativa bastante interessante, inovadora do ponto de vista de governança, tentar incentivar participação, remunerar, né, as ações positivas em relação à participação na governança e fazendo tudo isso on-chain. Muito bacana. Vamos ficar de olho quando isso lançar, porque esse é o tipo de experimentação que a gente gostaria de ver nas DAOs, e a M0 parece que está avançando aí nessa direção. No último drop de hoje, a gente fala de uma solução de UX, né, de experiência do usuário, que foi anunciada essa semana pela Uniswap Labs, que é a empresa de tecnologia que mantém o protocolo Uniswap. E para a gente explicar o que a Uniswap anunciou, a gente vai dar um passo para trás e explicar name service, né? Quando a gente começou a usar a internet lá atrás, todo mundo digitava os IPs, que eram aqueles conjuntos de números que indicavam, né, o servidor daquele serviço de internet nos primórdios. Para resolver essa questão de UX na internet, foi criado o DNS, o Domain Name Service. E aí que foi criado os endereços que a gente conhece hoje, os mnemônicos, né? www.etc.com ou .gov ou .uni, etc. Então tem muito .edu, né? Então tem muito de facilitação, né? O cérebro da gente é mais fácil o cérebro reconhecer palavras em contexto do que uma sequência de números. E aí, no mundo cripto, a gente tem uma equivalência disso, que são os endereços das carteiras. Né? Quando a gente pensa em carteira no mundo cripto, a gente não pensa numa carteira física, a gente pensa num endereço que é de propriedade de uma chave privada e que vive nas blockchains. E aí, quando você fala, eu tenho uma wallet, essa wallet é o endereço, né, nessa blockchain, e você acessa esse endereço através de um software que é o software conhecido como wallet. Então, tem vários softwares conhecidos como wallet. O mais famoso no ambiente da Ethereum, por exemplo, é a MetaMask, né? E obviamente, esse endereço ele é um 0x e aí um número enorme, e um alfanumérico, né, enorme, e muito difícil de lembrar. Então, no ecossistema Ethereum, e depois outros ecossistemas já adotaram serviços similares, foi criado o ENS, que é o Ethereum Name Service, que é onde você associa a sua wallet, desse 0x XPTO aí, esse número enorme, com um número mnemônico. Inclusive, você pode usar emoji, né, quando você faz um ENS. E essa estrutura da ENS, ela também tem subdomínios, ou seja, você consegue ter, por exemplo, lá se você tem um blockdrops.eth, você pode ter um brasil.blockdrops.eth, posso criar um uk.blockdrops.eth, eu posso criar inclusive um emoji de unicórnio.blockdrops.eth, e cada um desses subdomínios podem estar associados a diferentes endereços na blockchain, diferentes endereços de wallets na blockchain. E a Uniswap, que tem trabalhado cada vez mais em resolver questões de UX, além de resolver questões de algoritmos econômicos, né, com o seu protocolo de DeFi, de finanças descentralizadas, lançou agora uma funcionalidade bacana, que é, se você é usuário do aplicativo da Uniswap, você pode registrar o seu nome Web3 usando um subdomínio do endereço da Uniswap. Ou seja, você pode ter lá um blockdrops.uni.eth, você pode ter lá um juquinha.uni.eth, o que o seu coração assim desejar. E o que é bacana é que eles estão fazendo isso através do uso da versão do aplicativo da Uniswap no mobile, que é uma experiência interessante. E aí você pode fazer isso sem pagar nenhum custo de transação, porque eles estão, obviamente, patrocinando esse custo de transação e fazem o registro desse subdomínio
em seu nome. E aí você pode associar o seu endereço, né, da sua carteira, todo complicado, nesse endereço com seu nome.uni.eth, e isso passa a ser o jeito de você interagir com o ecossistema. Como tudo, né, registrado na blockchain, isso é imutável, tem todo um processo de INS, não vou entrar aqui no detalhe, mas achei bacana, porque tem essa questão de fazer mobile, tem essa questão de fazer de graça e tem essa questão, né, de abstrair o endereço da wallet. Então tem 3 fatores aí bastante interessantes para, obviamente, transformar um pouco mais, fazer um pouco mais amigável essa experiência de lidar com DeFi, lidar com blockchain, que a gente sabe tem um gap grande de UX ainda entre tudo que a gente está acostumado. Talvez isso seja mais um passo e quem sabe isso também pega para outras plataformas, não só de DeFi, mas tantas outras que estão sendo construídas aí em cima das blockchains. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. Hong Kong publicou uma orientação provisória para os serviços de custódia de cripto. O aplicativo Floor se juntou com o projeto Courtyard para lançar coleções de Pokémon em NFT. O grupo Oxford Robots publicou um relatório de 90 páginas sobre a intersecção entre cripto e inteligência artificial. O clube de futebol Paris Saint-Germain anunciou que eles vão começar sua jornada em Web3, se tornando validadores para a blockchain Chiliz. O setor de tokenização no Brasil começa a se organizar e lança sua própria associação chamada AB Token. E 2 notícias da Circle, os emissores da stablecoin de dólar USDC. A primeira é que eles colocaram para funcionar na Celo Mainnet a sua stablecoin e ao mesmo tempo que eles anunciaram a saída da stablecoin USDC da blockchain da Tron. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Blockdrops Podcast. No Twitter, BlockdropsPod. Blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Andrew Bigwood, Donald Shua, Chris Maddern, Lex Sokolin, Mohamed Bayoumi, Bruno Pessoa, Cláudia Mancini, Katie Wheeler, Matheus Morgado e Luca Prosperi. Não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFJ.